Oi, crianças, tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, né? Eu fiz esse vídeo pra gente falar um pouquinho sobre a história do café, tá? Nós vamos trabalhar agora com a apostila 3 e o Império do Café começa lá na página 3 da sua apostila. Bom, abre lá e vamos conversar. Bom, na página 3 tem uma rodinha de conversas lá e começa essa roda de conversa com uma canção. Essa canção, ela foi composta por Baden-Powell e Vinícius de Moraes. Depois eu vou mandar para vocês escutarem. Ela fala um pouquinho sobre esse tema que nós estamos aqui discutindo. E vocês também devem conversar com seus familiares a respeito, né? Se vocês tomam café, se a família costuma fazer uso, né? Quando eu era bem pequena, minha família sempre gostou muito de café. Os meus pais vieram de Minas, então nós tínhamos hábito de tomar café. E minha mãe fazia um café assim bem fraquinho para mim, né? Para os filhos, porque realmente o café é uma bebida um pouquinho forte, né? Então o nosso café era bem clarinho assim. Bom, depois dessa conversa, né, vamos para a página 4, tá? Lá na página 4, está se falando um pouquinho da história do café aqui, como ele chegou aqui no Brasil. Então, ele está presente, ele está na nossa cultura alimentar há muitos e muitos anos, né? É um hábito bem antigo, mas esse hábito veio bem de longe. Alguns pesquisadores acreditam que o café veio da região da Etiópia, lá na África. Mais ou menos 600 anos ela começou a ser consumida pelos árabes. E há mais de 400 anos, os franceses e italianos começaram a comercializar. O que quer dizer isso? Eles começaram a vender esse café, né? Os grãos eram vendidos nas feiras por ambulantes. No começo, o café não agradou muito não, porque ele tem um sabor bastante forte, né? Mas ele era usado como um chá e também como remédio. Aí se descobriram com o uso que ele dava muita disposição e foi usada muito por trabalhadores durante o dia. Depois na página 5 a gente vai ver um pouquinho então que em 1727 as primeiras mudas foram trazidas por uma pessoa chamada Francisco Mélio Palheta, né? O Francisco, ele se tornou um grande cafeicultor, né? E as mudas chegaram primeiro na região onde hoje é o Pará e também foi cultivado no Maranhão, tá? Isso, em 200 anos, a cultura ela foi se espalhando e ela foi aí, então, em muitos lugares do Brasil começaram-se a plantar café, né? Rio de Janeiro e São Paulo foi o que mais plantaram café. Só que aqui no Brasil não se consumia muito, as pessoas não gostavam muito, então o café ia mais para a Europa, para os Estados Unidos. Até antes da abolição da escravatura, até 1888, quem cuidava das plantações, que fazia as plantações, eram os escravos, né? Depois passaram a ser feitas pelos tropeiros. Bom, os escravos, eles tinham uma técnica chamada coivara, né? Primeiro eles pegavam as florestas, queimavam, devastavam a floresta toda, queimava, depois faziam os buracos e nesses buracos se plantavam as mudas de café. Depois que esse café ele nascia, ele crescia, ele demorava 5 a 6 anos para dar fruto. Depois que esses frutos eles estavam no ponto de serem colhidos, então os africanos, os negros, os escravizados, né, os escravos, eles colhiam esse café e colocavam numa peneira. Então eles colocavam numa peneira bem grande, né? Hoje em dia essa peneira é usada mais para construção, uma peneira bem larga, bem grande. O café era colocado lá dentro, então eles chacoalhavam essa peneira para que o galho e as folhas pulassem fora dessa peneira e assim eles conseguiam separar o café da sujeira, né? Da sujeira da própria cultura, que seriam as folhas e os pequenos galhos, né? Depois que eles eram colhidos, eles eram levados num terreiro, num espaço aberto, e aí ele ficava secando no sol por um bom tempo, né? Depois que ele secava, ele era descascado todinho, né? Tirava aquela pelezinha que ele tem, e aí só os grãozinhos internos, eles eram ensacados e eram então levados para serem comercializados, né? As sacas, elas iam de navio, principalmente para a Europa e para os Estados Unidos, já que o Brasil não consumia muito, né? Não consumia muito esse fruto. Bom, mais tarde se resolveu então, para ser mais rápido o processo, começaram-se a pensar na possibilidade de uma ferrovia, né? Para ser transportado esse café.
E um rapaz, uma pessoa chamada Irineu Evangelista de Souza, isso em 1852, ele, na época, depois ele ficou conhecido como Visconde de Mauá. Ele construiu a primeira ferrovia no Brasil, tá bom? E a partir disso, então, outras ferrovias foram construídas e as coisas foram, então, ficando mais aceleradas e mais rápidas. Bom, no material de apoio de vocês vão encontrar algumas imagens, tá? Nessas imagens, elas falam, elas têm a imagem da ferrovia, de como que era feito até chegar na ferrovia. Então, vocês vão precisar ler nas páginas 6 e 7 os textos e encaixar essas imagens nos espaços que tem lá, tá bom? Bom trabalho a todos, espero que vocês aí curtam bastante aprender um pouco sobre isso. Beijo pra vocês, saudades imensas. Até a próxima.